É ótimo estarmos juntos. Alguém tem alguma pergunta nesse terceiro ciclo? Alguma colocação? Alguma pesquisa? Olha, sim, eu tenho. Olha, a gente pode acontecer da gente abrir um trabalho maior que a capacidade da gente de administrar ele, e depois a gente fica passando mal-estar, náusea, uns 2 dias, até que a gente pede socorro para outra médium. Pode. Mesmo Pode. que é um trabalho só para mim e para outra pessoa familiar, não é para estranho, não. Pode. Mas eu chamei tudo para ficar um trabalho forte. Pode. Mas depois eu passei muito mal. Pode. Pode, Aninha. Meu Deus. Se o médium entrar numa linha densa, pesada, e que ele não tenha conhecimento, sabe? Você quer ajudar, mesmo que seja familiar. Mas o processo kármico do nosso familiar deve estar vinculado a qualquer uma outra ordem. Pode ser N ordens. Pode ser obsessor, pode ser espíritos fascinadores, espíritos subjugadores, espíritos que querem escravizar, trabalhos feitos, magias, feitiçaria. Então, o médium entra, mas ele pode sofrer a consequência pelo tamanho da gravidade do trabalho. É muito importante, eu diria, quando nós vamos socorrer uma família, e que nós sabemos que esse trabalho é grande, nós devemos evocar o nosso protetor, um preto velho, o anjo da guarda, a equipe de trabalho, e perguntar se podemos fazer aquele trabalho. Qual é a ordem desse trabalho? Se a nossa equipe, naquele dia ou na hora, ou fora de hora que você entrou, a equipe não estava em posição de trabalho. Porque a indisciplina pode causar isso. A indisciplina. Em que sentido a indisciplina? O médium resolve auxiliar uma família a qualquer hora, mas a sua equipe de trabalho está desenvolvendo um outro trabalho, está em outra atividade, está em outra região, está do outro lado do planeta, está fazendo uma outra coisa. Então, não era um trabalho pequenininho para ser desenvolvido de quebranto e mal-olhado, mas era um trabalho de alta envergadura. Então, neste caso, o médium entra e não tem a envergadura toda. O correto é evocar o anjo guardião, evocar o espírito instrutor, um preto velho, uma preta velha, um índio, um caboclo, e perguntar. Um trabalho até, eu digo assim, pode até incorporar seu protetor e perguntar para ele, para você ter aquela segurança, que seu protetor ali está do seu lado. E dizer, qual o caminho a percorrer? O que eu vou encontrar neste caminho? Eu posso fazer? Preciso me preparar melhor? Qual é a organização deste trabalho? E eu já ouvi na minha vida, não mexa nesse trabalho. Não faça. Não faça. Então, o médium tem que ouvir o seu protetor. Não entra e não faça, porque vai sobrar para você. Em que sentido? Em vários sentidos. Porque, às vezes, nós queremos entrar para fazer um trabalho de sofredores, de doente nervoso, bravo, e o trabalho é de uma envergadura maior, de trabalhos de magia negra, trabalhos densos, trabalhos umbralinos, trabalhos densos. Então, o médium tem que estar preparado. Então, a Aninha pode. E é isso aí que acontece, o médium vai dar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias, para se libertar daquela operação que ele adentrou. Isso é uma realidade, ok? Marcela, pode perguntar. E quando você não está ainda familiarizado com a equipe, né, e está vendo que precisa trabalhar e não tem aquela segurança, e nem sabe quem que é a equipe, o que fazer? Só
pedir proteção e ficar quieta, né? Acho que é o melhor. Veja bem, é sempre bom o médium manter um diálogo com o espírito responsável para saber a função daquela equipe de trabalho. Porque várias equipes que nós podemos ter são de várias regiões onde nós vivemos em vidas passadas. Então, o médium que ele recebe, vamos colocar de uma maneira bastante simplória, uma equipe cigana. Bom, essa equipe cigana viveu com ele ali na Europa, viveu ali na Espanha, viveu lá em outros locais, na Grécia, e teve lá no Irã, e viveu por todo aquele outro mundo. Aí, cada lugar por onde esta equipe passou e você fazia parte desta família, é um vínculo de trabalho. Então, é importante saber como eles vão atuar, em que sentido eles vão atuar, o que é que eles vão fazer com você. Então, cada equipe do médium tem uma função. Tem uma função. Por exemplo, quem recebe uma equipe de baiano, os baianos têm uma determinada função, totalmente diferente dos ciganos. Os caboclos têm outras funções, como tem os pretos velhos. Como, da mesma forma, quando nós chamamos a equipe de Bezerra, a equipe de Eurípides, nós chamamos Samaritanos de Cárita, nós chamamos a equipe de Maria Santíssima, nós chamamos a equipe de Mãe Menininha. Cada uma dessas equipes de trabalho tem uma função específica. Específica. Os pretos velhos, eles orientam muito bem. Então, se você tiver um preto velho, um espírito de uma envergadura que vai orientar você adequadamente, é muito importante seu diálogo com ele. Então, o médium tem que aprender a conversar com seus protetores. Pergunta simples, posso ou não posso, devo ou não devo, e ele, o próprio, às vezes vem falando, olha, o trabalho vai ser muito difícil, vai levar dias, e você se prepara, porque as ondas vibratórias serão muito densas e muito pesadas. Você não brinque com esse trabalho, ok? Então, às vezes, o protetor, ele nos avisa o que vai vir pela frente. Porque, às vezes, nós pensamos, eu vou socorrer um amigo, porque, ele está doente, ele está enfermo. Mas os espíritos que estão lá são cobradores de garra. Então, não é um trabalho que você vai entrar com a equipe de Bezerra para você curar. Você tem que saber o que você vai atender. Então, isso é muito importante. É fundamental o médium conversar com os seus protetores. Maria Helena, pode fazer a sua pergunta. Araci, eu percebo, assim, eu sei que você tem muita facilidade por ser, acho que vidente e tal, né? Como assim a maioria, a grande maioria dos médiums, nós não somos videntes, às vezes até intuitiva. Eu tenho alguma orientação no sonho, alguma coisa assim. E é difícil para a gente definir quando posso, quando não posso, às vezes se é permitido, não é. Tá certo, e às vezes você tem aquela, como eu e a Leninha, a gente reunia, é mais fácil que ela tem uma equipe, assim, ela é mais experiente no quesito, como até doutrinadora, e tem essa orientação, né, tem intuição, às vezes, mais aguçada. O meu caso é médio de incorporação, psicofonia. E eu não tenho Para aí. Por exemplo, você é médium de incorporação. Então, o que você vai fazer? Você vai incorporar o seu espírito de guarda, seu anjo da guarda, qualquer um dos seus espíritos. Antes de você fazer aquele trabalho, incorporada junto com ele, você pergunta, é possível fazer esse trabalho? Posso fazer? Existe alguma outra coisa para melhorar essa minha atividade? Incorporada, o médium pergunta, porque a resposta é mais imediata.
Diferente quando você pergunta, vem no sonho, e aí vem assim, mais distante. Tá, Você eu me sei. entendeu, Maria Helena? Faz uma experiência. Eu, eu, A hora que você incorporar um espírito, você pergunta. Um protetor. eu sei, isso aí eu sei, mas assim, como a colega colocou, que ela foi ajudar uma parente, eu creio que ela estava sozinha, com talvez com mais alguém. Essa situação, assim, de repente você fica, cria aquela situação, ajuda primeiro, depois você vai, ou falar, não, peraí, segura as pontas aí, que eu vou ainda perguntar, eu vou isso, eu vou aquilo. De repente é uma situação que você não tem nem como parar. Eu já me meti em várias situações com meus parentes, tem E bastante eu também. complicado. E aí você ajudava primeiro para depois, né, ir lá olhar as consequências. Mas é difícil para nós, assim, eu falo por mim. Mas seria o Eu não ideal, tô, porque todo eu não médium tenho é a igual vidência. você, a Aninha e eu, e todos esse grupo que está aqui. Eu não ponho a mão no fogo por nenhum deles que estão aqui. Todos eles inventam de entrar no trabalho dos outros e se arrebentar. Isso aí. Eu Depois não ponho a mão no fogo por esse grupo de jeito nenhum. Sei que todos vão fazer arte. Não tem um aqui que eu posso falar, esse não é arteiro. Bom, então, vocês não são as únicas e nem as primeiras. Tá? Eu só estou dizendo que a cautela é o certo. Perguntar se pode fazer. O que acontece com a maioria do médium, que ele não tem esse conhecimento e ele entra. Ele entra e vai socorrer, e sobra para ele. E aí ele não consegue mais não voltar tem a orar. estrutura. Aí o médium não ora mais, Helena. Você pode ver que quando você está obsedada, você não consegue orar, não é assim, Helena? Você tem uma dificuldade, você fica aérea, você não consegue mais voltar no trabalho. Pode observar isso. Então, o médium tem que fazer um esforço gigantesco para subir, orar e sair daquela situação. Se o médium não tem esse preparo, Helena, ele fica, e aí ele fala, gente, eu não quero mais ajudar, eu não vou mais, eu não vou me isso, porque eu fico mal, eu fico ruim, e ele não sai daquela situação. Então, isso é um trabalho que deve se pensar para agir e pedir autorização, e está bem organizada nesse trabalho. Eu sofro consequências. Estou falando isso, não é que eu não sofro, não. Eu sofro. E quem me conhece sabe que às vezes eu fico uma manhã orando para me conseguir me libertar da minha situação. Eu mesma. A situação chega até a mim e eu oro uma vez, oro duas, tomo café da manhã, volto a orar, mas para mim sair daquela situação, porque eu já tenho aula, depois eu tenho isso, depois eu tenho aquilo. Então eu preciso me livrar daquilo. Enquanto eu tiver zureta, passada, ruim do fígado, ruim da cabeça, tonta, mal-estar, dor de barriga e dor no corpo, eu preciso sair daquele fluido. Então, eu conheço a situação em que nós nos entramos e a situação em que nós sofremos. Então, eu digo, entrar, todo médium entra, mas só que tem que aprender a sair. E sair não é fácil, não. Não é fácil. Sai orando muito. Ou incorporando o protetor, chamando ele para uma incorporação, para ele te ajudar a sair daquela situação. E usar a bacia das almas e buscar o máximo de ajuda espiritual. Isso é comum em todos os médiuns. É uma experiência do médium. Todo médium faz isso. Não é só você, não, viu, Helena? Todos fazem isso. É normal. E pedir ajuda também é normal. Quando a gente vê que a gente não deu conta, a gente procura o melhor amigo e fala, é o seguinte, eu me meti numa fria e agora você me ajuda. É assim, tá bom? Então, porque aí uma forcinha do outro amigo, do outro companheiro, você já sai daquilo ali. Qualquer pessoa que te ajudar a orar, um Pai Nosso, qualquer coisa que ela fizer, imediatamente você sai daquele padrão. Que não conseguiu sair sozinha,
busque ajuda dos amigos e companheiros espíritas. É normal isso daí, Helena, ok? Para qualquer um de nós, certo? Rosana Lisboa. Eu queria perguntar o seguinte: nos trabalhos, eu tento sempre chamar da Isabel, né? Porque Isabel foi uma pessoa que nos ensinou, a nossa, também uma nossa professora, nossa orientadora. Nesse último trabalho que eu fiz, teve uma pessoa que me abordou e falou: você não chama mais a Isabel, porque a Isabel está muito doente, ela está precisando de ajuda. Mas eu falei, se ela já tinha sido recolhida, se ela vai, o espírito tem como voltar para um estado pior do que ele foi? Você quer a verdade, Rosana? Quero. A Bel morreu hiper macumbada. Hiper. Não é uma macumbinha. A Bel, depois da morte, eu trabalhei bastante para botar a Bel no lugar. Bastante. Porque a Bel cometeu um erro. A Bel, estou falando da minha melhor amiga, da minha melhor companheira, do meu grupo de base. No meu grupo de base, a Isabel. E a Isabel, ela ajudou Deus e o mundo. Deus e o mundo. Eu também fui assim. A todas nós somos assim. Só que quando eu percebi que eu cometi o erro, eu tinha que mudar imediatamente, porque deu uma sobrecarga em mim, deu uma sobrecarga na Eli, deu uma sobrecarga em nós, e deu sobrecarga. Só que a Bel, ela recebeu o trabalho de tudo que era banda. E a Bel, ela não trabalhava para ela trabalhava para os outros. E depois que ela morreu, eu fiz vários trabalhos para ela. Vários. Para tirar ela desse trabalho de magia, de feitiçaria. Você sabe que a Bel morreu com sangue, né? Num estado muito difícil. Então, eu sei, porque a macumba, a magia, a feitiçaria, ela mata a pessoa e depois que morre, fica presa naquela situação. Então, você tem que ver se a Bel está boa. Porque, veja bem, ela ainda está um espírito que está com o karma dela muito pesado. Muito pesado. Porque se ela vai, chama ela para trabalhar num trabalho pesado, o dela segura ela. O dela. E a família dela, os irmãos, a tia, todo mundo chama ela. Então, ela é um espírito que está presa na família, de um monte de médico que ninguém trabalha, e mais ela ainda. Então, é algo para pensar. Eu vou ver se a Bel está inteira. Porque eu, quando não tenho o que fazer, eu vou ver a Bel. Então, eu vou ver, vou chamá-la e vou ver. Mas se ela não estiver bem, você tem que levar, botar ela na bacia e voltar ela de novo. Porque você viu, Meimei caiu, vários espíritos, quando voltam na Terra, eles caem e não conseguem sair. E, às vezes, a própria família, os irmãos, a mãe, põe ela numa situação muito difícil. E aí ela não consegue dar conta da família dela e nem do de fora, porque deu uma sobrecarga na Bel. Ela pode estar com uma sobrecarga, sim. Certo? Agora eu tive a intuição, sim, por causa da família. Porque eu sei da família, do caso, e a família dela é bem dependente dela, era, né? Continua. Era. Ela que rezava de manhã, de tarde e de noite para aquela família. É. E eles podem estar pedindo. E pode jogar toda aquela sobrecarga. E aí, se mais alguém pediu, sabe, ela pode sobrecarregar. É esse sentido. Então, conversa com ela, evoca e veja. Poder trabalhar, ela pode trabalhar, mas você pode ver se você não pode destruir aquela pessoa, se você vai ajudá-la para que ela se liberte das problemáticas. Ah, Rosana, dá uma olhadinha. Obrigada, tá? Conversa com a Bel. Eu vou dar uma olhada, não vou deixar de não ver minha companheira de guerra do passado, ok? Porque eu achei que ela estava trabalhando e eu não me envolvi. Sei que ela está trabalhando com várias pessoas. Então, é um mérito do próprio espírito, né? O seu trabalho redentor, né? Onde ela tem que ir. Mas os companheiros é que não podem sobrecarregar o espírito.
O mesmo é sobrecarregar o caboclo, o índio, o preto velho, o hindu, o africano, o espírito familiar. Nós temos que ter como se diz, a responsabilidade de trabalharmos juntos sem colocar um peso exagerado no companheiro de trabalho. Isso é muito comum, nós ainda temos muita coisa para aprender ainda. Helena, você quer fazer mais alguma pergunta? Eu tenho observado já, né, estudando com vocês e lá no MEF, a gente não botar a mão no bedelho, mas assim, o mínimo possível. Quando puder levar, a gente leva, senão você dá uma de mal entendida e vai. Mas eu tenho buscado, mais buscado até do que eu creio que ajudar espiritualmente. Eu cheguei à conclusão há um tempo atrás, agora uns meses atrás, eu falei, eu vou ajudar, não tem nem para mim, eu falei, eu estou numa situação assim, por conta de muitas coisas que vem acontecendo, a própria vibração, né, do Brasil anda pesada, e assim, a gente tem ficado preocupado. Eu acho que não só eu, como todo brasileiro, a gente tem preocupado com a O futuro, situação. Eu né? estou muito ansiosa Isso. e aí acabei entrando assim numa corrente, sei lá, de negativismo e tal, mas estou bem, graças a Deus. E tenho procurado não me envolver muito mais, sabe? Com situação dos outros. Claro que a gente socorre, né? Materialmente. Tudo que vier perto de você foi autorizado. Você coloca nas suas bacias, você limpa, mas não procure o excesso daquilo que você não foi autorizada. Tá? Para você não sobrecarregar você e nem a sua família. Porque o médium, ele cresce. Ele cresce. Mas você não pode estar virada do avesso para você querer ajudar os outros. Não. Para você ajudar os outros, você tem que estar bem. Ninguém pode te pegar pelo pé. Entendeu o que eu estou falando? Médio tem que ficar inteirinho para ninguém puxar ele pelo pé. Nem puxar das rendinhas. Não pode rasgar a renda do médio, não. Por aí. A gente frequenta lá o Meta, lá em Dourados, ele é o estilo de vocês, franciscano, e é o pronto-socorro mesmo. Lá é porretada para as 15 bandas. Ontem, inclusive, nós tivemos uma ajuda espiritual, um atendimento mais assim priorizado para os médiums, mas a gente assim tem enfrentado a corrente é pesada, é atendimento daquele individualizado, entra de 8 em 8 e assim, é claro que o nosso orientador espiritual tem nos orientado, olha, procura não, né, vamos fazer assim, um atendimento emergencial, mas fazendo com que a pessoa volte, ela tem 3, 6, de acordo com a necessidade, a pessoa tem que voltar, A sua casa espírita, uma parte, né? De repente, a sua casa espírita, pela grandiosidade do trabalho, ela deve sofrer um ataque gigantesco. Muito. Dos espíritos adversários, inimigos contrários, inimigos do médium. Então, a casa espírita ela tem que ter uma equipe que ela própria, os médios sustentam a casa, sustentam o trabalho para dar conta desse grupo que frequenta. Não lá é em um Dourados, trabalho fácil. o Meta é referência em Dourados, assim, Isso. Desobsessão. Um atendimento. E também cura agora, né? Tem inclusive uma casa, né, que funciona paralela, voltado para a cura. E eu tive que apelar, a Leni, nós tivemos que apelar para a cura um dia desse, até física, porque estava morrendo. É isso. Você que está estudando, sabe que o perispírito é poroso, e quando você recebe um excesso de carga negativa, você vai ficar doente. Então, esse ponto que o médium não pode deixar chegar. Esse ponto só. Então, Araci, aí tem aquela questão. Até onde a gente, que nem você mesmo colocou, que
muitos anos da sua mediunidade, você socorria os outros, pá. E eu cheguei à Isso. conclusão e falei, meu Deus, Durante 30 anos. Então, aí que tá. Será que a gente ainda deve continuar lá? Eu falo para a Leninha, nossa segunda casa, é o pronto-socorro. Eu não posso falar isso. A casa espírita é coração. Eu não posso, mas vocês têm que ter um espaço físico para cuidar de vocês. Só isso. Sim. Tem que cuidar de eu tenho vocês num percebido trabalho assim, particular, num trabalho íntimo que não seja público, porque o público sobrecarrega exageradamente. E quando sobrecarrega o médium, eu estou sendo leal. O médium sofre consequências nos filhos, na família, no dinheiro, na doença, e é uma verdadeira desgraça se o médium não ficar em pé. Eu não tenho medo de falar isso, não. Porque a você gente recebe percebe a tudo. energia, né, que já está... No meu caso, que psicofonia e desgasta bastante. Isso. Ontem mesmo a gente foi e tal. Nossa, eu adoro o MEFA. Mas assim, eu Mas fico... eu acho que você arruma um grupo pequeno grupo. Para mim, 3, 4 pessoas é um excelente grupo. É um excelente grupo. E Kardec coloca muito bem os grupos familiares, grupos pequenos, onde nós podemos, ali, o grupo pequeno, socorrer a nossa própria família. Kardec falava isso de pai, da mãe, dos filhos, da família mesmo. Não é um trabalho aberto ao público, é um trabalho muito íntimo. Só que tem que abrir o trabalho como um centro espírita, com todo o grupo de defesa, com todo o grupo de amparo, e é um trabalho íntimo, particular, para socorrer a família. Entendeu o que eu estou falando para você? Porque quando nós vamos no centro espírita, é demais, é muita gente, e nós acabamos, de alguma forma, trabalhando para tudo isso. A gente acaba trazendo, né? E não tem... Eu assim, acabo recebendo muito essas energias e tal. E aí eu sei. ajuda. É claro que a satisfação é muito isso. grande, assim, da gente poder ajudar. Perfeitamente. Só que quando a gente está ficando mais velha, o corpo não dá conta, nós temos que cuidar de nós, senão nós ficamos muito doentes, tá bom? É isso daí. Aí chega num ponto em que o médium não consegue mais trabalhar, porque a doença tira ele da atividade. Então, aí o médium tem que ter uma observação e uma análise. Não, eu ia só falar, Araci, que até eu comentei com Eli, que esse tempo todo da morte da Isabelzinha, terça-feira passada, que ela me visitou aqui na hora do nosso trabalho, e que ela estava com um semblante bom, ela estava assim, com aquele semblante calmo, sereno, tranquilo, até com um ar assim de graça, sabe? Feliz de estar aqui, de eu vê-la. Eu também foi momentâneo, assim, ela veio, eu percebi, na hora eu fiquei tão chocada, assim, que eu mandei uma mensagem para Eli. Então, eu fiquei super feliz de vê-la, super, nunca eu tinha visto. Bom, então, você pergunta se ela está bem, tá bom? Quando ela voltar aí, você para e conversa com ela. Mas tem que perguntar. Isso é muito importante. Nós temos que perguntar sempre. Nós, médicos, devemos ter a sensibilidade de ouvir o nosso anjo guardião e fazer aquilo que nos é dado como compromisso. Então, tome cuidado. A única diferença é que quando a gente é jovem, tem 25, 30, 40 anos, nós temos uma recuperação mais rápida, até 50. Depois que passa dos 60, 65, 70, nós já temos uma recuperação muito mais lenta. Então, o médium tem que saber disso daí. Só que o médium que trabalha, a sua equipe de trabalho também é bem maior. Só que ele tem a disciplina
de trabalhar, descansar, repousar, se refazer para retornar ao trabalho. Então, eu tenho a disciplina de ficar bem. Enquanto eu não estou bem, eu não retorno a outra atividade, até que as minhas energias sejam recompostas novamente. Eu oro, tá? Quantas vezes eu precisar, oro de madrugada, oro de manhã, e se alguém me pedir ajuda e eu não posso, porque eu não estou bem, eu marco um outro horário. Não, agora eu não posso orar, eu ainda não estou pronta, tá ok? Às vezes eu recuso, porque eu não estou bem ainda, com a energia suficiente para voltar a qualquer outra atividade, ok? Por isso é que eu tiro férias para estudar, para cuidar de outras atividades, que algumas coisas que não são. Então, vamos orar. Vamos orar. Respire profundamente. Deus, soberanamente, justo e bom, minha alma está a ti, Senhor, na busca da partícula do seu amor. Fazei com que eu possa crescer, produzir, construir um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo de alegria, um mundo de esperança. Mas antes, Senhor, preciso limpar, preciso tirar as energias intoxicantes, dolorosas, enfermas, caídas, combalidas e aflitivas. E eu te rogo-te, Pai amado, permissão para aurir do cosmos, das energias solares, toda a energia solar, os ventos solares, as energias superiores dos astros, das estrelas, do firmamento. E eu te rogo-te, Pai amado, templo onipotente, se abra. Abra, Senhor, uma porta de energia para mim e que desça essa energia luminosa sobre mim, sobre meu lar, sobre a minha casa, sobre a minha missão, sobre o meu trabalho, sobre aquilo que vim realizar, Senhor. Rogo-te, Pai amado, através do grande Mestre Jesus, Jesus querido, permita neste momento que todos os apóstolos, os cristãos, os trabalhadores da última hora, possam, Senhor, nos envolver. E eu rogo através de Maria Santíssima, de Kardec, de Bezerra, Eurípides, Camille Flammarion, Santo Agostinho, Vianney Lacordaire, Francisco de Assis, toda a equipe espiritual, Senhor, para que ela venha junto de mim, lado a lado, ombro a ombro, para auxiliar e socorrer. Peço neste momento autorização para abrir todas as minhas bacias, toda a minha dimensão espiritual, e eu evoco a minha equipe de trabalho, que se façam presentes todos os meus benfeitores espirituais, toda a minha equipe, todos os que me aliviam, reconfortam, todos os responsáveis junto comigo pelas atividades de socorro, de assistência, das aulas, dos estudos, do trabalho redentor da minha família. E neste momento, Senhor, eu abro as minhas bacias e rogo a assistência dessa equipe de trabalho e peço
para puxar todos os espíritos arruaceiros, todos esses espíritos que fazem arruaça, que quebram, Senhor, da minha casa, que tiram tudo do lugar, que desarranjam. Peço para retirar da minha casa todos esses espíritos que têm medo da morte, que morreram, têm medo da morte, têm medo da vida, todos os espíritos que vivem nas ilusões, no pânico, no medo, que estão, Senhor, se sentindo medrosos, apavorados, infelizes, dolorosos. E eu abro, Senhor, abro as minhas bacias e trago do interior da terra o magma, Senhor, o magma fluídico, para que ele, neste momento, queime as formas pensamento, queime toda a forma pensamento do medo, dos vândalos, da preguiça, da ociosidade, da perturbação, do desrespeito, dos espíritos que nada respeitam. Eu queimo esse desrespeito, eu queimo essa sujeira, eu queimo essa imundície, que a minha equipe de trabalho vai queimando essas máscaras, vai queimando esse fluido, vai queimando esses espíritos vingadores, duelistas, rivais, todos esses espíritos vinculados ao meu passado, que brigam comigo, que me agridem, que me assolam, que me machucam. Eu rogo neste momento por todos eles, que a minha equipe de trabalho recolha, se estiver na minha aura espiritual, espíritos vinculados às drogas, às prostituições, espíritos vinculados, Senhor, a desejos sexuais, espíritos vinculados aos roubos, às mortes, às falsidades, às falcatruas, espíritos, Senhor, que querem o que é dos outros, espíritos que não respeitam o patrimônio dos outros, a vida dos outros. Eu peço neste momento que a minha equipe de trabalho, neste momento, queime, Senhor. Queime na bacia das almas. Queime em toda a regeneração. Queime na consolação. Queime na redenção, Senhor. Queime na lama astral. Que a lama astral vai, neste momento, corroendo todos os trabalhos, todas as magias, as feitiçarias, os vodus, os pontos feitos, toda e qualquer ordem negativa, que ela vai sendo destruída, desmagnetizada, solvida, desintegrada, explodida, que vai liberando todas essas energias. Que o fogo use máximo, Senhor, de compreensão, de pressão, até que exploda todas as partículas nocivas do pensamento, todas as formas de pensamento, e vai desassociando as ideias, os pensamentos que estão em ciclamento, e vai limpando tudo isso. Vai passando pelas mentes, pelo corpo físico, pelo duplo etéreo, pelo perispírito, pela alma, Senhor. Que a nossa alma comece a se limpar e tirar, Senhor, toda a sujeira, toda a partícula escura
enegrecida, para trazer o seu brilho, o valor espiritual. E de alma enternecida, eu peço neste momento, pelas energias das águas, as águas do céu, as águas da terra, as águas doces, as águas salgadas, que venham, Senhor, e acalentam. E as águas caem, Senhor, e vão acalentando todos os espíritos, que vão acalmando, suavizando, colocando as águas limpas, colocando os remédios, colocando as ervas medicinais, os raios solares, as flores, a beleza, Senhor, e vai acalentando todos os espíritos, todos eles, até que sintam um desejo ardente de crescer, ardente de se melhorar, ardente de se corrigir. E comece uma nova etapa, Senhor. E nós pedimos às nossas equipes de trabalho que venham, Senhor, até nós e nos ajude, Senhor, a socorrer. E de alma enternecida, eu rogo neste momento a Poseidon, capitão dos 7 mares, que recolha todos os espíritos que estejam nas nossas auras espirituais neste momento, para que sejam levados às colônias, aos hospitais, aos prontos-socorros, aos educandários, para o refazimento de cada um deles. Rogo carinhosamente à mãe menininha do Grandoá, para que neste momento recolha todos os espíritos do candomblé, todos os médiuns, todos os tarefeiros, todos os trabalhadores, todos os caídos, perdidos, que se porventura vieram até a mim, que sejam levados para as colônias espirituais, para que encontre, Senhor, a paz, para que encontre o alívio, o reconforto, que a imensa colônia espiritual da mãe menininha possa, Senhor, auxiliar a todos eles, para que ao reencarnar na Terra, voltam, Senhor, como médiuns disciplinados, organizados, para cumprir as suas missões. Rogo carinhosamente a Pai João de Aruanda, para que neste momento, Senhor, possam recolher todos os médiuns de Umbanda, todos os tarefeiros, todos os trabalhadores, os caídos, os combalidos, os aflitivos, os perdidos, todos aqueles, Senhor, que precisam retornar às suas bases, que as equipes espirituais de Pai João de Aruanda e de todos os outros recolham, Senhor, todos os espíritos para as colônias espirituais, para estudarem e se prepararem para um futuro melhor, de paz, harmonia e equilíbrio. Rogo carinhosamente pelas religiões, peço, Senhor, pelos católicos, pelos crentes, pelos evangélicos, pelos místicos, pelos esotéricos e por todas as outras variantes religiosas que, se porventura vieram até a mim, adentraram ao meu lar, adentraram as minhas divisas espirituais, eu peço neste momento que seus líderes, os grandes espíritos, trabalhadores, venham, Senhor, e comecem a socorrer, a aliviar, balsamizar, levar para as colônias espirituais todos esses espíritos, para que se preparem,
se organizem, Senhor, no mundo espiritual, para que o retorno, Senhor, na próxima reencarnação, possam trazer, Senhor, o conhecimento, a fé, a razão, a simplicidade do espírito. Rogo neste momento, carinhosamente, ao nosso querido Allan Kardec, para que neste momento auxilie os espíritas, auxilie toda a família espírita, auxilie os médiuns, auxilie os caídos, os combalidos, os perdidos, os médiuns falidos, Senhor, todos os ceareiros trabalhadores, todos aqueles que estão dentro da seara, todos os dirigentes e trabalhadores, para que neste momento a vibração de amor possa tocar, a vibração de Kardec, de Bezerra, de Eurípides, Camille Flammarion, Santo Agostinho, Vianney Lacordaire, Francisco de Assis, que vão envolvendo o Senhor dos Espíritos, envolva os médios, envolva os trabalhadores, para que eles retornem, Senhor, à pátria espiritual, para estudar, se prepararem, se organizarem, para que encontrem a paz, a esperança que vieram buscar, Senhor, nas nossas colônias espirituais. E rogo neste momento, carinhosamente, Senhor, por Francisco Cândido Xavier, peço por todos os espíritos que vão até o Chico e pedem, Senhor, o auxílio, o alívio, o reconforto para suas almas, que neste momento a imensa falange do Chico possa tocar, acordar, despertar, abrir os olhos à luz e levar todos esses espíritos que possam sentir as emanações do Chico para o grande trabalho redentor. Que acordem, despertem e trabalhem e sintam a ternura, a afabilidade e a doçura desse nosso irmão maior. Rogo carinhosamente a Paulo de Tarso, para que neste momento recolha todos os nossos adversários, adversários do Espiritismo, adversários do cristianismo, adversários da mediunidade, do trabalho redentor. Que a equipe Paulo de Tarso passe por todas as nossas bacias e recolhe todos os nossos adversários para estudarem, se prepararem, se organizarem para um mundo melhor. Obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais esta hora, por mais este momento. Abençoa o nosso trabalho, abençoa o nosso destino, abençoa a nossa vida. Faça de nós bons médios, bons trabalhadores. Dai-nos a humildade, dai-nos a fraternidade, dai-nos a união, a solicitude do amor de Deus. E assim, neste momento, templo onipotente se feche. Respire, suba até Deus. Eleva a tua alma ao Criador para aurir forças. Puxe as partículas divinas do Criador, as energias solares, do grande fluido cósmico universal. Recomponha totalmente. Recomponha seu perispírito de energias salutares, radiosa,
recomponha seu duplo etéreo de energias salutares, recomponha seu corpo físico de energias saudáveis para curar, aliviar, abrandar. E agora, vá ao seu anjo guardião e lhe faça uma pergunta simples. Agradeça a oportunidade do aprendizado, dos bons espíritos presentes, do amparo, da ajuda e do equilíbrio. Obrigado, muito obrigado por mais este dia de vida. Que a paz esteja conosco. E assim nós encerramos nossas atividades espirituais.